você? Eu espero que sim. Miriam Floriano falando e seja muito bem-vinda a este lugar. No mês de outubro nós vamos fazer aí uma série de vídeos muito especiais com foco nas mulheres, para que a gente possa trabalhar essa temática juntas e principalmente eu acho que outubro é um mês de reflexão também sobre o feminismo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre patriarcado e feminismo e ele vem de uma pesquisa muito aprofundada que eu fiz há um tempo atrás. Há algum tempo eu venho sentindo um chamado muito profundo para trabalhar especificamente com mulheres e principalmente com mulheres do Brasil. Isso porque mulheres são incríveis, mulheres são poderosas e a força das mulheres, quando elas estão unidas, ninguém pode parar. Então, eu acredito que as mulheres podem mover o mundo e principalmente eu acredito que as mulheres podem transformar o Brasil. Depois de sentir esse chamado, eu comecei a pesquisar, estudar e buscar coisas, para me aprofundar mais sobre o assunto. E o que isso significa para mim? Significa que além de estudar, eu também fui a campo. E o que é ir a campo? Quando estamos mulheres, nós reunidas, eu vou lá e começo a fazer perguntas e questões, do tipo, você considera que você é feminista? Você acha que você pertence a esse universo tão forte do feminismo? O que você pensa sobre isso? E quando eu comecei a fazer essa pesquisa de campo, tanto com pessoas que estão ao meu lado todos os dias, que trabalham comigo, minhas amigas, eu percebi, inclusive comigo, uma questão minha, eu ficava um pouco em dúvida sobre o que é feminismo e principalmente se eu me considerava uma pessoa feminista. Isso porque quando a gente começa a pesquisar sobre feminismo, tanto na internet, sempre tem aquele extremo, aquele lado que vai muito para um lado de ser contra, que não, que feminismo é completamente ao contrário ao machismo, e tem aquelas pessoas também que, não, mas eu não quero me envolver com isso, então eu comecei a ir um pouco mais a fundo e entender o que realmente significa o feminismo. Quando eu comecei a estudar sobre feminismo, eu entendi várias coisas que advêm dessa parte que é o feminismo. E principalmente raízes muito profundas sobre essa discussão entre homens e mulheres, o que é o patriarcado, de onde que ele vem. E eu quis trazer essa questão à tona porque eu acho que é um momento de reflexão de nós mulheres. Nós estamos num momento de transição, de finalmente tomar o nosso lugar, de finalmente entender quem nós somos e quem nós queremos ser, e eu acho que essa temática é importante para esse momento. Então, quando eu comecei a fazer essas perguntas sobre feminismo e estudar mais a fundo, eu iniciei um curso também, um curso muito legal, chamado Tendas dos Clãs da Terra, que é um resgate um pouco do feminismo, essa coisa de ir atrás do nosso lado feminino e entender o que nos foi retirado. Um dia estávamos nós reunidas e eu fiz uma pergunta a uma das pessoas que faz a mentoria desse curso, qual foi o momento em que nós mulheres perdemos nosso lugar na sociedade ou perdemos nosso lugar ao sol? E ela olhou pra mim com um ar assim super amável, amoroso e falou: quando nós acreditamos ou pensamos que poderiam nos tirar o nosso lugar ou poderiam tirar o nosso lugar ao sol. Depois daquela pergunta e daquela resposta, eu comecei a ir um pouco mais a fundo para entender um pouco mais o que significava isso e o que essa mentora quis dizer com isso. E eu descobri em pesquisas, me corrijam as historiadoras, eu não sou historiadora, eu sou formada em recursos humanos, trabalho com marketing online, então foram pesquisas que eu fui fazer e estudar, então podem me corrigir aí abaixo à vontade. Vou falar alguns números, não números bem específicos, mas me ajuda, colabora aí se você for historiadora, se souber um pouco mais sobre isso. Então, há mais ou menos uns 7.000 anos atrás, a sociedade deixou de ser caçadora e coletora e passou a ser a agricultura. Nesse momento de transição, onde as civilizações estavam se organizando, lá pela Mesopotâmia e Egito, precisaram de mais trabalho braçal, tanto para a agricultura, quanto para os nômades também, que precisavam ir perto dos rios para plantar e movimentar toda a sociedade, e também crescer os clãs, crescer as famílias e ter mais poder sobre isso. Então, a mulher que tinha um posto mais ou menos parecido ou próximo ao homem nessa época, porque nessa época eles ainda não entendiam muito bem como que acontecia a gestação, como que era, Eles só sabiam que tinha a ver com uma relação com o sangue, com o sangramento da mulher, mas não sabiam exatamente como que acontecia a gestação. Então, a partir deste momento,
quando deixamos de ser caçadores e coletores. E nessa época, mais ou menos 7.000 anos atrás, em escavações muito antigas, encontraram estátuas de deusas, né? A deusa era mulher, era cultuada mulher, porque ela era essa dona da vida, né? Ela fertilizava ali dentro dela o bebê e tal. Então, mais ou menos 7.000 anos atrás, me corrigem os historiadores, então foram encontradas muitas estátuas de deusas femininas nessa região onde as civilizações estavam começando a se organizar. A partir do momento que mudamos, né, deixamos de ser caçadores e coletores, começamos a criar sociedades e civilizações, precisou mais essa força braçal. E aí a mulher, ela começou a parir. E ela precisava parir muito, né? Então, para crescer os clãs. Então ela passava o tempo inteiro de gestação em gestação, e cuidando das crianças, e amamentando. E durante muito tempo eu fiquei pensando, poxa, a mulher foi obrigada a ficar em casa e a ter o filho e tal, mas não, ela aceitou aquilo com amor, porque era o natural e era o que ela precisava fazer. Então, essa transição foi o momento onde a mulher foi vista como aquele membro, né, aquele objeto que paria, né, para aumentar o clã. E mais ou menos datado de 4.000 anos atrás, foram encontradas em escavações uma pedra chamada Hammurabi, eu acho que me corrijam se eu estiver errada, mas eu vou escrever aqui. E nessa pedra, na Mesopotâmia, são escritas as primeiras leis, né, que foram encontradas. Então, essas leis eram leis muito machistas, mas eram muito focadas nisso, né? Que o homem, se você quiser pesquisar um pouco mais, é bem legal, que o homem poderia ter 2 mulheres, se a mulher dele não fosse fértil, que o adultério poderia o homem apedrejar a mulher, porque se a mulher fosse adúltera, o marido não sabia se o filho era dele ou não. Então foi aí que começou, eu acredito que foi aí que começou o patriarcado, né? O homem provê pra mulher, sai pra plantar e tal, e a mulher fica em casa ali protegendo os filhos. A partir daí, gente, entendam e reflexionem comigo que isso faz milhares de anos. Então, desde lá, a mulher vem sendo objeto. Ela vem sendo objeto para procriar, não porque ela foi forçada, mas porque ela nasceu para isso, né? A nossa natureza, o nosso natural. E depois de um tempo, o objeto de prazer dos homens mais poderosos, né? Então, as concubinas e as mulheres que viviam para dar prazer para os reis, para os homens poderosos, para os homens da guerra. Então é muito tempo, e aí a gente fica pensando assim, o feminismo surgiu com uma necessidade há 50 anos atrás, 100 anos atrás, e 100 anos, 50 anos atrás é muito tempo. Não, 4.000 anos é muito tempo, 7.000 anos é muito tempo. E eu acredito, isso é uma reflexão minha, e eu acho que a internet traz essa possibilidade de a gente poder refletir juntas, né, que desde então nós carregamos esse peso. Só que, como eu falei no início do vídeo, nós estamos em um momento de transição. E agora, nós não precisamos mais parir, nós não somos mais objeto para parir, né? Nós não precisamos mais ficar em casa, tendo filhos, para plantar ou para crescer os clãs. E nós não precisamos mais também ser objeto de prazer. E essas duas coisas têm muito peso sobre nós mulheres, eu acredito que ainda hoje, né? A mulher que decide que não quer ter filho, eu acredito que ela é vista com uns olhos assim, às vezes meio, como assim? Se você não tiver filho, você não vai ser completa. Mas isso não é verdade. E é nesse momento de transição que nós estamos. E é disso que o feminismo se trata neste momento. Eu acho que o feminismo ele vem em várias etapas, né? Com as primeiras feministas e as dores delas eram outras dores. Trazer essa transformação, e este é o momento onde nós mulheres deixamos de ser objeto de parir, ser objeto de prazer, para sermos quem nós quisermos, né? E aí é nesse momento que nós estamos, e às vezes isso ficou um pouco confuso pra gente. Então essa é a minha reflexão para hoje. Vamos conversar nesse outubro rosa, deixe seu comentário abaixo. Eu sei que outubro é este mês para
incentivar a luta contra o câncer de mama, prevenção, preventivo, mas vamos falar sobre feminismo, e eu acho que é esse momento do feminismo, né? De entendermos que não somos mais objeto, que podemos sim escolher ser mãe ou não, que é uma decisão nossa, que o corpo é nosso, e também que não somos mais objeto de prazer do homem, que primeiro é o nosso prazer, não só prazer sexual, claro que sim prazer sexual, mas outros tipos de prazer, cuidar de nós mesmas, nos amarmos e principalmente irmos atrás dos nossos sonhos. Então, deixe seu comentário abaixo, fala o que você pensou sobre esse vídeo, eu vou adorar saber. Eu vou conversar com você nos comentários abaixo e segue aí nas redes sociais, vou deixar aqui as redes sociais para que você possa acompanhar e saber sobre os novos vídeos desse mês de outubro que falaremos sobre feminismo e empoderamento feminino. Um beijinho pra você, tchau, tchau e até a próxima!